Senhor presidente, senhores vereadores, em 63 antes de Cristo, César foi eleito para a posição de pontífice máximo, o sumo sacerdote da religião estatal romana, o que lhe dava o direito a uma residência na Via Sacra. Em 62 a.C., Pompeia realizou um festival em homenagem à boa deusa, no qual o homem nenhum poderia participar em sua casa. Porém, um jovem chamado Públio conseguiu entrar disfarçado de mulher. Aparentemente, o objetivo de seduzi-la. Ele foi pego e processado por sacrilégio. César não apresentou nenhuma evidência contra Cláudio no julgamento que ele acabou inocentado. Mesmo assim, César se divorciou de Pompeia, afirmando que minha esposa não deve estar nem sob suspeita alguma. Esta frase deu origem a um provérbio cujo texto é geralmente o seguinte: a mulher do César não basta ser honesta, não basta ser honesta, deve parecer honesta. Faço essa introdução, senhor presidente, visto a uma agressão que essa casa sofreu, uma agressão que esta casa sofreu na última sexta-feira em uma emissora de rádio da nossa cidade, quando o defensor do prefeito usou as palavras dizendo que essa casa estava fazendo palhaçada. Apresentando, inclusive, aliás, é exato, ainda citou que os vereadores, e aí, senhor Domingos, vereador Gerson, vereador Eloy Bacim, todos os senhores vereadores, vereador Enio do Vime, disse que nós, vereadores, estávamos fazendo palhaçada. Não disse que alguns vereadores estavam fazendo palhaçada. Disse que os vereadores não sabem quanto é 2 mais 2. Usou, inclusive, o termo que estava com um placar de 4-0. É triste nós sabermos que um decano da OAB tem usado o termo, faltando com respeito, inclusive, com seus colegas, porque essa casa faz uso da sapiência, do conhecimento de 3 advogados que dão assessoria à comissão, vereador Gerson. 3 advogados. Então, se somos palhaços fazendo palhaçada, nós temos mais 3 palhaços advogados, segundo o próprio que nos ofendeu, que ofendeu essa casa na Rádio Clube de Lages. E o placar do 4-0, ele está enganado porque a primeira derrota foi a denúncia. A segunda, a votação de 10-6. A terceira, a petição, que ele fez a primeira petição que perdeu. A quarta, no liminar do primeiro grau. A quinta, no segundo grau. A liminar do prazo dos 90 dias, que ele perdeu. A liminar da citação, que ele perdeu. Então, são 7-4, senhor advogado. 7-4, senhor advogado. Nós não estamos aqui fazendo palhaçada, nós estamos aqui defendendo o que é direito, o que é vontade do nosso povo. Nós não estamos fazendo palhaçada. Eu fico triste porque escuto isso, uma agressão gratuita a essa casa. Porque cabe ao senhor advogado fazer a defesa dentro do fórum legal. Uma emissora de rádio não é um fórum legal para que um advogado vá e agrida e ofenda, não a essa casa, não aos vereadores de oposição, não aos vereadores de situação, a toda essa casa, mas também ao GAECO, mas também aos senhores juízes que julgaram improcedente. Somos todos parte dessa palhaçada. Não vamos
Dona Olivete, terminar essa novela agora. Não porque vocês querem, não porque o advogado o advogado do prefeito quer. Essa novela vai ter muitos e muitos capítulos ainda. Nós não temos coisas melhores para fazer? Temos sim, Olivete. Mas das coisas que nós temos que fazer, é fiscalizar, é legislar. E nós queremos respeito. Essa casa merece respeito, porque sempre respeitamos o trabalho deste advogado, que fez o trabalho dele, respeitamos. Buscou todos os enroleixos necessários e está dentro do papel dele, ele está sendo pago e foi contratado para isso. Agora, daí, e a uma emissora de rádio ofender essa casa, não. Se algum dos vereadores aceitam, eu não aceito. Vereador Luiz Marim não aceita. Vereador Juliano Polese não aceita. Vereador Gerson não aceita. Vereadora Aida não aceita. Vereador N do Vime não aceita. O tempo do PP que foi concedido, senhor presidente. Foi um acordo, foi concedido por um acordo. Obrigado. Das sentenças, eu posso citar de uma das sentenças que foi dos 7-4, não obtendo, no entanto, dizia o senhor juiz da comarca, não assiste a razão a impetrante, obviamente que não se descuida do entendimento doutrinário e jurisprudencial informado à petição inicial. No entanto, a citação dos autos é outra, é bem diferente. Ou entanto, não foi aceito, foi derrota por parte do prefeito. Em primeiro lugar, é bom que se siga o impetrante é tecnicamente revel do processo de cassação do seu mandato, porque não apresentou resposta. Sendo assim, os prazos deveriam correr independentemente de sua intimação. Mais uma derrota, no qual ele citou 4-0, então não é isso, não é verdade. Essa casa, e não estou falando, vereador Eloy Bacim, de situação e oposição, eu estou falando dessa casa. Porque quando nós sorteamos um processo lícito, um processo transparente transmitido por essa casa, foram 3 vereadores, indiferente da sua situação de oposição ou situação, mas vereadores sorteados. Se tivesse sido ao contrário, será que teria ele também entrado com isso? Portanto, não resta dúvida que nenhuma das alegações do impetrante encontra amparo legal e, por consequência, o ato combatido não está eivado de qualquer ilegalidade ou de nulidade. Conclusão, em sendo essa situação, manifesta o Ministério Público em sentido de denegar a segurança. Mais uma derrota. O 4-0, por enquanto 4-3, e nós podemos aqui, como já dissemos, que invertemos o placar de 7-4. Não invertemos situação ou oposição, invertemos essa casa. Nós não estamos fazendo palhaçada. Nós estamos empenhados em fazer o que é legal. E não porque nós queremos, é porque a lei assim o diz. É porque os advogados dessa casa assim o disseram. Então os vereadores não estão fazendo palhaçada, doutor. Os vereadores estão fazendo o papel para o qual eles foram eleitos. Nós não fomos a rádio nenhum, a emissora nenhuma, dizer que o senhor estava fazendo palhaçada em defender o seu cliente. O senhor estava fazendo o seu papel. Agora, também não cabe ao senhor ofender essa casa. Não cabe ao senhor ofender os seus colegas de trabalho. Cabe ao senhor concordar ou não. Agora, palhaçada não, doutor. Nós estamos fazendo o nosso papel. Novela não, dona Olivete. Nós estamos fazendo o nosso papel. É isso que nós precisamos entender. E é isso que a sociedade de Lages precisa entender. Eu até agora não entendi a razão, e acho que eu e nenhum dos senhores vereadores, porque se alguém entendeu, por favor me ajude, os foguetes. Mais uma salva de foguetes, porque foi feito mais um trâmite que é dentro da legalidade. Não resta a menor dúvida. Tenho usado sempre a frase que é do direito, que diz que quando lutas, teu dever é lutar pela lei, mas o dia que a lei esbarrar com o que é, que a legalidade esbarrar do que é que são os princípios, então luta pelos princípios.
E nós estamos lutando pelos princípios. Nós estamos lutando pelo que é honesto, pelo que é certo. Não estamos, insisto mais uma vez, nenhum dos vereadores aqui, nenhum dos vereadores, nem um dos nossos advogados, em nenhum momento se preocupou em fazer palhaçada. Todos aqui, situação ou oposição, estão fazendo o seu papel, do qual foram eleitos, e por isso precisam, devem e têm o direito de ser respeitado pelos profissionais, seja ele do direito, da imprensa ou de onde for. Nós não podemos, e eu particularmente, junto com a bancada, a qual represento nesse momento, não aceita esse tipo de agressão. Respeitamos, como eu disse, esse senhor, com toda a sua idade e experiência, respeitamos como profissional. E nós exigimos dele o respeito, porque somos, sim, dentro da legalidade, fomos eleitos e fomos empossados desse cargo, com todos os direitos, todos nós que estamos aqui. E se nós não clamarmos pelo nosso direito, quem vai fazer para defendê-lo? O direito dessa casa, que há tanto tempo está aqui, e que é uma ação e reação da vontade da sociedade, da vontade do povo da nossa terra. Por isso, então, eu quero agradecer aos nossos vereadores que concederam espaço, porque realmente eu saio agora dizendo que fiz a minha parte na defesa desta casa, e não deste vereador ou daquele vereador, mas dessa casa, porque essa casa precisa ser respeitada. Ele pode ser, e eu respeito como advogado, mas não posso respeitá-lo quando ele vai a uma rádio ofender e denegrir a imagem dos senhores vereadores, porque eu sei, e todos nós sabemos, quanto 2 mais 2 é, porque todos nós sabemos sim, que não estamos fazendo palhaçada, estamos fazendo o trabalho para o qual nós fomos eleitos. Muito obrigado.